né, que foi meu avô, trouxe lá da semana do fazendeiro lá em Viçosa. Aí quando a minha mãe casou, ele falou só, minha filha, leva que essa cana é muito boa. Foi trazida lá da semana do fazendeiro de Viçosa. Aí minha mãe tá com 56 anos de casada. Aí quando eu casei, ela falou a mesma coisa. Minha filha, você leva a muda de cana e planta lá, que essa cana foi o seu avô que trouxe, né? Aí a Vivi, que é minha filha, casou também e dei para ela também para poder levar, para poder plantar. Então essa cana tá na nossa família já há muito tempo, né? Eu guardo minha semente, eu gosto de guardar. Desde quando eu era criança eu guardo, porque a minha mãe, ela não comprava semente de alface para plantar alface. Ela aproveitava a semente. Cebola também dava semente, a semente, ela tirava a semente para plantar. Então eu aprendi e continuo, né? Gosto porque é uma semente que a gente sabe que não tem veneno, essas coisas assim, né? Desde criança, né, eu já aprendi com meus pais, que eles colhia, fazia o plantio, depois daquela semente eles colhiam aquelas espigas de milho, o arroz, o feijão, e já separavam o de plantar, e repetia a planta de novo. Só que aí se fosse o que? Nós pegava aqueles mais de baixo que estavam assim primeiro liquidava e já deixava a semente. O milho também do mesmo jeito, escolhia uns espigas de milho e guardava. Aí o milho ele separava, ainda tirava, nós de criança aprendi com meu pai, ele tirava assim, a ponta do coisa e o de cima, e ele só pegava do meio, semente selecionada. Né? A coisa que a gente aprendeu de criança, né? Os pais, eu tinha meu pai que já faleceu, mas deu de novo, eu já guardava o milho mesmo. Fui o milho lá, naquela época eu não limpava milho, mas você separava lá, espiar. Isso aqui vai botar no saco, pendurava em cima assim, eu lembro, na trave assim, isso aqui vai servir para plantar ano que vem de novo. Quando eu era pequeno, eu era o pai, né? Nós trabalhávamos junto com o pai, sempre tinha semente crioula para eu trabalhando, sempre plantava também a semente do milho, do paiol, preocupação de Deus de criança. Né? É uma valorização, né, do produto que a gente tem, é uma economia também e é uma preocupação que a gente pode estar sempre a gente tendo para a gente e passar a semente para outras pessoas adquirir também. A gente aprendeu a guardar com os pais, com os irmãos, né, com os mais velhos que já estavam trabalhando, e aprendeu a guardar. Não preserva só a semente, né? Você preserva uma tradição, uma raiz, né, que a gente tem, que a gente que é agricultor, a gente planta lá desde novinho, e aí às vezes a gente deixa ela morrer porque o mercado vem empurrando a gente com a barriga, né? Eles vêm impondo uma coisa com a ilusão de que a pessoa vai colher muito. O edital Ecoforte foi uma iniciativa de extrema importância aqui para o território leste de Minas, apoiando, né, e contemplando esse projeto Articulação em Rede aqui no território e que forneceu equipamentos, né, incentivo à comercialização da produção da agricultura familiar, também forneceu estruturas, equipamentos para fortalecer a produção agroecológica de alimentos e ainda incentivou, né, o trabalho das juventudes com articulação, com esse movimento e ainda apoiou o resgate e a valorização do trabalho com as sementes crioulas, né, e a cultura popular, a tradição envolvendo o trabalho das sementes crioulas, toda a sociobiodiversidade. E nesse contexto da sociobiodiversidade, que normalmente conta com a realização de encontros, né, de eventos, para resgate da cultura popular, para trocas de sementes, circulação dessa riqueza que são as sementes, né, foi muito impactado pelas restrições devido à pandemia de Covid-19. E então uma estratégia que a rede procurou adotar e propôs foi o que a gente chamou de sementes viajantes, né, onde nós da rede fomos visitando as famílias, né, levando sementes e realizando essas trocas na casa das famílias, né. Nós, como portadores das sementes,
em cada família realizávamos uma troca e depois levávamos as sementes para outras famílias, e assim circulando por algumas famílias, alguns municípios aqui no território. E assim foi uma estratégia, né? Através das sementes viajantes, a rede conseguiu, de certa forma, manter essa conexão, né? Estimular essa ligação entre a tradição da cultura popular, o resgate das sementes crioulas, fazendo circular essa grande riqueza, esse grande valor que são as sementes aqui no território. E aí vem bem tempo, né? Vários anos aí, né? Trabalhando com essas sementes crioulas, resgatando, tanto na época assim, gera renda também, né? E resgatando coisas que até lá do passado, que a gente às vezes conhecia, passou muito tempo, a gente nem via mais, falar de semente crioula, semente, feijão, milho, arroz principalmente. Eu passei uns 20 anos sem ver arroz, esses arroz com palha aí. O meu menino, eu plantei arroz ali, o que é? Porque não conhecia arroz, conhecia arroz limpo. Né? Às vezes a gente ainda fica um pouco triste assim de ver alguém que ainda não valoriza. Porque quando fala de semente, pensa que é uma coisa à toa. Mas no futuro, eu sinto que talvez pode até fazer falta, né? Porque tem muitas crianças que não vai conhecer essa quantidade, essa variedade de semente que tem hoje, que não saiu do mercado, né? Saiu da mão do próprio agricultor. A semente, ela traz transformação, né? E eu vejo que, além da saúde que já foi colocada aqui, eu vejo que ela desperta. Está aqui minha moça, né? A gente tem assim uma missão de ensinar para os nossos futuros, para os nossos descendentes, né? Que existe uma escolha que nós podemos fazer. E um planeta da forma que está hoje, da forma que nós o deixamos, né? O ser humano com a sua ganância, com a sua destruição, não valoriza, não prioriza, não valoriza aquilo que garante, que dá continuidade da existência da própria humanidade. E a semente é isso. Uma das coisas mais importantes que eu acho a gente guardar a semente é para que a geração futura possa ter essa semente que a gente já conhece. Muitos na atualidade hoje não conhecem esse tipo de semente, a semente crioula que o pessoal fala, né? Então é um modo de a gente estar guardando e cultivando ela para as próximas gerações. Essa questão da importância das sementes, né, aqui no trabalho da escola com a agroecologia é o essencial, né? É o princípio aqui do nosso trabalho, né? Sem ela a gente não tem trabalho nenhum, né? Então, a importância de ter essas sementes, principalmente sementes crioulas, sementes de adubação verde, né? É de extrema importância porque às vezes são tecnologias que algumas pessoas vão ter conhecimento, vão ter acesso a essa tecnologia, né? Mas outras pessoas não, né? Infelizmente, hoje em dia, são poucos agricultores que mantêm esse material genético, né? Muitas vezes a maioria dos agricultores hoje em dia estão comprando, né, sementes, comprando adubação química e ter esse material genético aqui, né, para a gente poder reproduzir, poder compartilhar com os alunos, propagar, né? A gente está propagando a agroecologia e está propagando, né, a sustentabilidade e tudo isso que a gente aqui na EFA a gente propõe, né? Falando desse trabalho aí, também é preservar a natureza, precisa preservar a natureza, né, o meio ambiente, porque muitas vezes a gente preocupa, porque eu vou plantar isso assim, para fazer dinheiro, visando lucro, mas às vezes nós estamos acabando com o meio ambiente, destruindo o meio ambiente aí, as coisas difíceis, né? Então, e também preocupar muito com a alimentação, né? Porque a gente vê a alimentação, sei lá, só usando essas coisas venenosas, fala assim, o pessoal fala, mas hoje o povo está muito doente por causa dessas coisas cheias de veneno. Então, por quê? Nós ficamos preocupados só de comprar coisas lá no mercado, coisas cheias de veneno, semente transgênica. Então, né, a gente preocupado, porque você não sabe. Não, eu não vou preocupar não, porque eu tenho quase 60 anos,
Eu não vou viver mais 60 anos, mas nossos filhos, nossos netos, então vai chegar uma época que eu não tem que preocupar, sim, né? Uma coisa que eu aprendi desde de pequeno é que nós devemos cuidar da nossa alimentação para a gente ter saúde. A frase é: faça do seu alimento o seu remédio. E não adianta eu estar alimentando mal e buscando na farmácia, né? Então a gente precisa cuidar da alimentação para a gente evitar a doença. Aí nós temos aqui a OCS, né, que é uma documentação, que é a participação coletiva, né, da gente que trabalha. Essa OCS surgiu porque a gente trabalhava numa feira de Caratinga, onde todo mundo falava que era orgânico e não era, só os nossos produtos do grupo GPOC que era orgânico. Então surgiu essa necessidade da gente procurar, né, uma documentação onde que a gente comprovava para aquelas pessoas que o nosso produto era diferenciado e era orgânico. E o nosso trabalho não é só plantar orgânico, né? É você cuidar das águas, é cuidar da terra, é cuidar da natureza, cuidar de todo em si, que é das sementes. Então vem todo um processo atrás desse simples papelzinho que é a OCS, que é, né, a participação coletiva, né, dessa documentação que a gente tem aí. Essa questão da semente, às vezes a gente compra lá no mercado, né, na rua, e nem sempre elas nascem, aí acaba trazendo prejuízo pra gente. A gente fica esperando que ela nasce, o tempo vai passando e às vezes até o tempo de plantar também acaba passando, aí a gente acaba perdendo com isso. A gente tem uma semente que a gente confia e sabe que é uma semente que vai nascer, a gente fica mais tranquilo, né, saber que vai plantar e vai nascer e vai dar resultado. Com o passar do tempo, com o mercado veio aproximando mais da roça, acabou que alguma semente a gente acabou perdendo. E como é uma coisa assim do dia a dia, aí às vezes a gente nem prestava muita atenção e quando foi sumindo que a gente foi percebendo, né, o valor que tem essa semente. A nossa riqueza todinha está aqui na nossa terra. É nós plantar, nós colher, chega o dia da colheita, nossa, coisa mais boa, a melhor coisa do mundo é você colher, né? Tá lá, tá a plantação lá, né? O dia que você pode, tá lá no terreiro lá, poder guardar, tá a plantação lá, né? A colheita farturosa, né? E a gente depois não poder ver isso aí. Às vezes os netos vai crescendo, os filhos já tá grande, né? Mas aí vê os netos crescendo sem saber o que é uma colheita, porque vem a mineração, acaba com tudo. Elas vêm enganando, que depois a gente faz isso, faz aquilo, vai produzir de novo. Mas a gente sabe que não é. A gente sabe que não é verdade, né? A minha preocupação maior é essa. Às vezes tem dia que a gente deita com o travesseiro lá, deita com a cabeça no travesseiro e fica imaginando o que será da gente, né? Não vai ser fácil. Às vezes não vai entrar aqui no meu terreno, mas vai entrar no terreno do vizinho, vai prejudicar a mesma coisa. Né? Ele é prejudicado, eu também sou, então eu preocupo muito com isso aí. Mas o maior medo da gente quando a gente planta o medo da gente é dos transgênicos, né? Dos vizinhos que às vezes planta perto da gente com medo de ser contaminada a nossa semente. Se não fosse isso, a gente animaria até plantar mais, né? Porque para ter uma produção maior. Mas como hoje em dia tem muita gente plantando transgênico dentro da produção da gente fica com medo da nossa semente ser contaminada e a gente perder essa produção, né? A história é de longa data, a gente trabalha desde quando a rede veio
fazer parceria aqui com a UPL, que me parece que foi na década de 90, me parece. Então, já tem um tempinho que a gente já trabalha a questão ambiental, da agroecologia. E, mais precisamente, agora a gente trabalha a questão da produção orgânica, né? E então, resgatando também as variedades de sementes crioulas. A gente tem um resgate do milho Serra Baixa, que está na família há mais de 20 anos. E por aí a gente vai trabalhando as outras sementes também. Quando a gente pegou a participar das coisas, muitos encontros, a gente viu que era importante estar resgatando essa semente, não deixar perder, né? E para a gente evitar de estar comprando, né, no mercado e estar distribuindo com as pessoas também. E uma troca que sempre a gente tem de estar trocando a semente. Quando às vezes eu vejo na vizinha uma diferente, eu pego, quando eu tenho outra diferente, acaba levando também. Aí eu acho isso muito importante e é um motivo de alegria para a gente, né? Estar no meio do povo e estar tendo essa troca de experiência. O que tem nos ajudado bastante é a questão de algumas sementes que a gente não, de repente até perde, né? Por alguma falta de cuidado na hora de armazenar, às vezes dá um ataquezinho de broca, né? A gente perde, aí os outros colegas da gente tem, a gente acaba adquirindo de novo. A rede tem feito um trabalho muito bacana nessa área. A gente não perdeu as sementes crioulas, né? As sementes que a gente sempre cultivou. Igual, por exemplo, esse milho macabu mesmo. Eu já desde de muito tempo queria adquirir de novo. E através da rede a gente conseguiu uns colegas lá que tinham milho e esse milho chegou na casa da gente. Esse projeto Ecoforte, né, que a rede vem trabalhando, é muito importante para a gente, que ajuda, né, a incentivar mais a gente esse cuidado com a semente, com a produção. E para mim, então, está sendo muito importante, porque às vezes a gente tem um pouquinho, né, tem vezes que a gente tem um pouquinho de dificuldade de a gente estar resgatando, né, essa questão da semente, e aí a gente dá uma brechinha, às vezes a gente esquece alguma coisa. Isso ajuda a gente fortalecer cada vez, né, o nosso trabalho com a semente e na nossa plantação também, né, está nos ajudando muito, render muito mais a nossa produção e a gente produzir, né, com mais qualidade, sem uso de agrotóxicos, sem adubo químico. Isso está nos ajudando e nos incentivando muito. A gente já sabia algumas coisas, mas não tinha assim, as informações certas de como tá fazendo. E isso para nós foi bom demais, sabe? E ajuda nós muito. E fica muito bom, não corre de matar as plantas, igual talvez você tá aplicando meio errado, né? E outra coisa são as dúvidas, porque para trabalhar com orgânico, igual nós trabalhamos, eu trabalho com as minhas hortaliças, não é fácil. Sempre tem um grilo, tem um purgão. Então, assim, o pessoal está sempre disposto a estar nos ajudando, né? Acho que esse projeto ajudou muito, tanto igual forneceu aí as sementes, a estufa ajudou nós muito aqui, não só no material, mas o motivacional também, que nós estamos vendo que tem mais gente que está lutando nessa mesma causa, a gente não está sozinho, e vendo que dá certo, que compensa seguir nesse caminho. Semente aqui é tudo pra nós. Nós plantamos muita coisa, alface, beterraba, muitas coisas legais.